נכון? quais são os motivos que tem muktzah? A gente trouxe 3 motivos do Rambam e um do Raavad. Depois disso a gente foi para os tipos, as formas que é permitido carregar, desculpa, eu falei mal, mover um muktzah. Em hebraico se chama letaltel, tiltul. Eu quero explicar um conceito para vocês em hebraico da halachá. Existem 2 tipos de tiltul em Shabbat. O primeiro tiltul que a gente fala em Shabbat é o tiltul de muktzah. Mover um muktzah, a proibição de letaltel muktzah. Está claro isso? Isso aqui a gente falou da proibição de mover um muktzah. A outra proibição que existe em Shabbat, que usa o mesmo verbo, mas a kavaná é outra, é tiltul, que a gente chama em português de carregar uma coisa da tua casa para a rua, ou da rua, dentro da rua, de um lugar para o outro, ou da rua para casa. Isso é carregar, que a gente sabe que tem a proibição de carregar no Shabbat. Isso em hebraico, no hebraico usado da halachá, também se chama tiltul. Então só não confundam-se, porque às vezes vocês vão ver escritos o conceito de tiltul vai ser muktzah, às vezes vão ver o conceito de tiltul vai estar falando de carregar de um domínio para o outro. Claro ou escuro? Claro. Ok. A gente falou que tocar no muktzah é permitido. O proibido é movê-lo. Mover o muktzah que é proibido. Tocar nele não tem problema. Agora, a gente também falou que tocar no muktzah, mover o muktzah, tem formas permitidas. A primeira forma que a gente falou é tiltul begufo, com uma parte do corpo que normalmente você não utiliza ela para mover esse tipo de muktzah. Você vai fazer shinui. Não, é mesmo que a gente chama de shinui. Aqui eu quero falar só mais uma observação. Acender a luz no Shabbat é um isur deoraita, não? A luz não é essa luz, a luz amarela. É diferente. Isso aqui não é fogo. Essa luz aqui é gás. O que isso quer dizer? Que é isur de Rabanan. Como é que se chama essa luz? Fluorescente. Por que se chama de fluorescente? É um gás. É um gás que ilumina. Aquela luz amarela, não toda luz amarela. A luz amarela que a mais comum, ela tem um filamento no meio, aquilo é fogo. Então acender uma luz amarela no Shabbat é isur deoraita, porque é o isur de acender fogo. Acender beshinui, a luz. Tem um unicórnio. Não. É asur de Rabanan. Sempre que a gente faz uma coisa beshinui, ele sai de deoraita para de Rabanan. Alguns casos na halachá, muitos casos, mas isso é muito importante, até mesmo para sair do deoraita. Não estou falando que de Rabanan pode fazer, mas tem casos que a gente junta de Rabanan e aí fica permitido. Vou dar um exemplo para vocês. Estou saindo um pouco do assunto, mas eu já vou voltar. Uma pessoa que no Shabbat ela esqueceu de comprar papel cortado, tissue, e ele não cortou em casa, ele está no Shabbat. Então está escrito que cortar papel é proibição deoraita. Então como é que tem que fazer? A gente corta beshinui, mas cortar beshinui também é proibido, é de Rabanan. Aqui a halachá fala que esse de Rabanan, se eu boto do lado de kvod abriot, o que é kvod abriot? O respeito que eu tenho que ter às criaturas, às pessoas. Razão, nossos sábios não decretaram que nesse caso é proibido por causa do respeito que a gente tem. O cara vai ficar sujo, não pode rezar, não pode estudar a Torá, não pode, isso faz se sentir mal. Então, é por isso que a gente fala que é muito importante, às vezes, na halachá,
O Inyan que baixa do Deoraita para Terabanan. Só peço uma coisa para vocês: não tomem decisões sozinhas. Vou fazer Beshinui, então é mudar. Nesse caso, logo Azul Chachamim. Ninguém tem que saber que casos sim, que casos não. Eles estudam a Torá. Mas no Muktzeh, quando a gente já faz ele Beshinui, o Tiltul que é Begufó, que é Beshinui, faz o Tiltul do Muktzeh ser mudar, ficar completamente permitido. Então, se eu tenho aqui um celular e eu movo ele assim, só com o cotovelo, é mudar. A gente falou que o Razonish tem, mas Alahá é que é mudar. A gente falou um outro tipo de Tiltul que é mudar, que é Tiltul min Hatzad. Tiltul min Hatzad é quando você move um Muktzeh, mas sem tocar nele diretamente. Por exemplo, você pega com a vassoura e você move o Muktzeh. A gente falou nesse caso qual Alahá. Você pode, em que caso? Quando você pode mover o Tiltul min Hatzad? Mover um objeto, perguntar, mover um... Não, e se você explicou o que é Tiltul min Hatzad? A minha pergunta é: quando pode usar Tiltul min Hatzad? Tiltul Begufó, quando eu posso usar esse patente? Quando eu quero. Não importa para quê. Tiltul min Hatzad, não. Você viu como é bom fazer Hazara para vocês? Né? No caso de você proteger algum, então pode ou não pode? Depende da situação. Proteger um multo que vai cair, você pega com outro objeto para... Então, nesse caso pode ou não pode? Nesse caso pode. Isso parece que existe Genom, né? Pode. Não pode ser usado para proteger. Agora mudou. Muito bem. Você deu conta. Estou dando de bandeja, não precisa Hazara. No Tiltul min Hatzad, a gente falou que se ele tzorech davar mutar. Se ele tzorech davar asur. Outra vez. Se eu estou movendo a máquina fotográfica porque ela está me incomodando, que ela está aí no meio da sala, e não porque eu vou cuidar dela, e sim porque não dá para andar, ou ela está no sofá, então eu posso fazer com ela Tiltul min Hatzad. Mas se eu estou querendo mover ela no meio da sala porque eu estou com medo que ela quebre, eu não posso fazer Tiltul min Hatzad, porque aqui esse Tiltul min Hatzad é por uma coisa proibida. O Tiltul min Hatzad só pode ser a causa, não é o Muktzeh. Esse cara protegendo o posto do Tiltul Não. Tiltul Begufó pode mesmo ser para proteger a máquina. Tiltul min Hatzad, não. Tem casos que você não quer fazer Tiltul Begufó. A gente usou o caso de uma barata. Às vezes a pessoa não quer usar Tiltul Begufó. Então ela tem que fazer Tiltul min Hatzad. Mas realmente, normalmente, a gente não quer mover a barata para proteger ela. A gente quer mover a barata porque a gente não quer lá nesse recinto. Então não tem problema. Entenderam a diferença? Só para constar, o Razonish possui que tanto o Tiltul Begufó quanto o Tiltul min Hatzad, só mutar לצורך דבר המותר. para proteger o mundo que é proibido, ele fala. Ele falou que a maioria dos posquim não consegue isso, mas a gente falou isso para constar do razonismo. O razonismo mahmir, mas fala. Como a gente falou antes. Entenderam? Na verdade, aqui a gente tem solução de Tiltul para os tipos de multa. A gente falou mais um caso. Quando tem uma coisa perigosa. Perigosa é uma coisa subjetiva. Se você na tua casa hoje em dia tem uma moeda no chão, isso é perigoso? Não. Mas se tem um bebê que está engatinhando, é perigoso? Então, se
um objeto perigoso, quebrou um copo. O copo que quebrou, ele não tem mais utilidade, ele virou muktzeh. Muktzeh mechamat gufo. Então, muktzeh mechamat gufo, como é que eu vou carregá-lo? Então, o eter que eu tenho de carregá-lo aqui é porque ele é perigoso. Os cacos do vidro, eles são perigosos. Então, eu posso carregar, nesse caso, normalmente, sem tiltul binatzar, sem tiltul begufó, pode se carregar normalmente. Tudo bem? Estão comigo ou não? Está difícil ou está fácil? Eu acho que está muito fácil. Sério? Então, o que a gente vai fazer agora? Melhor não trazer os pilões, mas eu esqueci. Nem sei se os pilões ainda estão na minha mochila. A gente vai agora vai falar sobre os tipos de muktzeh. A gente vai agora definir os tipos de muktzeh, explicá-los, e depois a gente vai juntar, na verdade que, depois vocês vão ver. Como pode mover? Se tem alguma diferença? Deixa eu responder que é o patrão, ele sabe que eu estou em aula. O patrão ligou, atendo mesmo na aula. Eu estou em aula, mas você é o patrão. Nem estivar, meu querido? Sim. Sim. Tchau. Acho que dia é? Quarto. Eu esqueci de o telefone. Então, gravou aqui que o patrão ligou. Vamos para o primeiro tipo de muktzeh. Sempre, com exceção de 3 casos, quando a gente falar de muktzeh, sempre vai vir muktzeh mechamat, ou seja, ele é muktzeh por causa de alguma coisa. Então, o primeiro tipo de muktzeh que a gente vai falar é muktzeh mechamat gufo. Muktzeh por causa do corpo dele, que a kavaná é por causa do próprio objeto. Eu vou explicar a definição, depois eu vou mais profundo com vocês. Tem pouca gente, a gente pode ir. Muktzeh mechamat gufo é qualquer coisa, qualquer objeto que não é nem comida, nem um utensílio. Não é nem comida, nem algum tipo de utensílio. Vamos dar um exemplo? Uma pedra. Pedra é comida nem na tua terra, né, Ceará? Pode ser usada como utensílio. Pode ser usada, mas normalmente usadas são como utensílios, né? Normalmente, uma pedra, ela está na rua, então ela não é nem cli, nem orra. Concorda comigo? Alguém quer dar mais algum exemplo? Uma folha. Folha. Galho. A folha que está jogada no chão, o galho que está jogado no chão, está? Uma folha? Um papel também. Eu posso falar mais um exemplo. Uma barata. Que tipo de muktzeh? Não é comida lá na China. Mas aí, mesmo se você estivesse num lugar que é comida tipo a China, não tem problema. Para Yehudi, não é?
Eu digo que tem que fazer muito. Então, não é comida e não é utensílio. Só. Vou dar mais um exemplo. Agora eu vou dar um exemplo, uma pergunta. Você tem uma batata crua. É muktzah ou não é? É muktzah mechamad gufo ou não é? Vamos pensar, é utensílio? Não. É comida? É. Você come isso? Você come isso? Não. Tem como preparar isso no Shabbat? Não. Então no Shabbat isso é comida? Não, então você me chamar no fogo. Cebola crua é muktzah? Não pode comer. Então não é muktzah. Não, exatamente isso. Arroz cru, macarrão cru é muktzah. Então se você tem no teu armário um biscoito e botou ele junto com macarrão, com arroz, você está com um problema muito sério. Como é que você vai tirar esse biscoito? Você tem que mover o macarrão, tem que mover o arroz. A tua única solução é fazer muktzah mechamad gufo ou muktzah mechamad, ou tiltul begufo ou tiltul minatzad. Você não está querendo proteger o arroz, você quer pegar o biscoito. Mas sem isso é problema. Sabe, vou dar um caso bem prático para vocês. Já vou te deixar falar. Você comprou para o Shabbat sorvete. Agora você botou no congelador. A gente tem costume, depois de peneirar a farinha que você não usou, a gente guarda no congelador. Para que a gente guarda no congelador? Você fica precisando peneirar na hora. Não dá bicho, ela já está peneirada, você pode guardar no congelador, não dá bicho de novo. Descobri isso aqui. Minha fé. Agora, essa farinha crua, nem na terra do Yuli, que o pessoal passa fome e come arroz e feijão com farinha. Não é essa farinha que eles comem, não é verdade, Yuli? Eles comem aquela farinha de peão. A farinha verdadeira. Mas não a farinha de... Não é farinha de bonezinha. Não é farinha de trigo que você faz bolo com ela, você faz pão com ela. Ninguém come isso. Então você está com problema de chegar no teu sorvete. O que mais você guarda no congelador? Diga uma coisa que você guarda no congelador. Sobremesa. O que mais? Comida congelada. E a fé? Comida congelada é bom você? Você pode comer. Mas se você tirar, ela descongela, não pode ficar descongelado. Então é bom você? Acho que não. Porque você está vendo também na vida, você pode estar mudando o estado histórico do perdido. Então, Muito bem, não é muito. Não é muito? Não. Ela está pronta, ela está congelada. Mas se ela não está pronta, aí é problema. Então eu posso tirar essa comida congelada e botar em cima de um prato? Depende. Se ela tem caldo, se ela não tem caldo. Se ela está com gelo em cima, não está com gelo em cima. E feijão? Não, feijão não pode tirar líquido, né? Não dá, tem caldo. Tá, arroz. Macarrão. Então, mas mesmo o feijão que diz muktzah. O feijão pronto não é muktzah. Não é muktzah. É que no final Comida que está pronta, mesmo que ela está congelada, ela não é muktzah. Mesmo 5 minutos antes de terminar o Shabbat, que não daria tempo de você esquentar, ela não é muktzah. Porque é comida. Mas comida crua é muktzah. O que mais você tem no congelador? Vamos lá. Gelo não é muktzah. Agora você pode botar na Coca-Cola. Vodka. O que mais? Você precisa ter entrevistado passar sem essa. Tô brincando. É que tem que passar no tubo. Amassar. Tem que fechar a carne. O que mais você guarda no congelador? Vocês estão esquecendo de coisas muito básicas. Geleia. Gelatina.
congela a galinha na calma, porque ela não estraga. Galinha é muktzeh, não é? Crua é? Calma, ninguém come galinha crua. Nem na terra do mundo. O pessoal gosta. O José, você viu? Nem lá, cara. Você bota peixe cru. Muktzeh. Então. Não, calma aí. Sushi. Mas aí depende do peixe. O que eu quero falar então, vocês, é que a gente tem coisas no Shabbat que a gente tem que tomar cuidado na geladeira, no congelador, porque eles podem ser muito semelhantes, bufo. Quis dar exemplos práticos. Tem coisas que a gente não pensa que é muito, a batata crua ou arroz cru. O que é muito? Isso aqui é comida. No Shabbat não é. Então, por exemplo, uma alface que não foi lavada, não sei também. É um belo exemplo. A diferença é com a alface que não foi lavada. Você quer falar por que você não quer comer ele? O lado que não foi lavado, o que te incomoda? A terra que existe nele ou o bicho que existe nele? Acho que os dois. Isso é hidropônico? Hidropônico. Não, estou perguntando, você comeria um hidropônico? Se você verificasse que contra a luz não tem bicho, mas você não lavou, você comeria? Você só comeria se lavasse? Acho que sim, eu comeria. Então, se você comeria, muktzeh é algo, já vou falar para vocês, subjetivo. Depende do dono. É sério. Mas se você tem uma fruta cheia de terra, você não comeria ela se você não lavasse ela, então você me chamando por fogo. Mas se você comeria ela assim, ela não é muktzeh. Ficou claro o que eu estou falando? Eu vou só acrescentar uma coisa para vocês. Pode lavar fruta no Shabbat? Não. Verdura? Não, dia Você comprou uma pêssego, não um caldo, pêssego. Você comprou maçã. depende. No supermercado. Posso? Você pode lavar ela no Shabbat ou não pode? Depende. É fé. Alguém lembra da minha aula? Qual a resposta? Depende de quê? Rafael. Se você comeria sem limpar, você pode lavar. E a fé melhor. Se você não comeria, E a fé melhor. Lembra disso que a gente falou? Mas a maioria das frutas já vem A gente lavada. na aula que a gente deu sobre salada? não, depende. Se você compra na feira, assim, você compra não vem lavado. Mas mesmo na feira Pode de falar. jogo, mesmo na feira de moda, Mas você comeria ela sem lavar, você pegaria ela direto de comer. Então você Você pode precisa- a maioria das Hoje não frutas hoje estão lavadas. O quê? A maioria das frutas hoje estão lavadas. Mesmo assim, você não tem dentro do supermercado tudo que passou lá dentro? Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Sabe lata de Coca-Cola? O lugar onde a pessoa bebe tem mais bactérias do que banheiro público. Você quer me falar que a lata de Coca-Cola antes não foi lavada? Então como é que tem mais bactérias do que banheiro público? Sabe por quê? Armazenamento. Na hora que você pegar no supermercado, passa bicho. Por isso que é super perigoso tomar lata sem lavá-la. É perigoso não mais. É curioso que nos Estados Unidos, quando acontece coisas de envenenamento, a pessoa está passando mal, eles fazem algumas perguntas. A primeira, cebola. Se a pessoa, quando foi a última vez que a pessoa comeu cebola, se foi uma cebola que estava crua, e algum tempo ela ficou crua sem nada. Como assim? É incrível isso. A cebola, quando você descasca ela, deixa ela crua e deixa um tempo, ela começa a virar veneno. Por quanto tempo? Assim? Segundo a Alahá, por que eu estou falando é curioso, tem uma Alahá que fala que tem 3 coisas que se você deixa elas a noite toda sem casca, você está proibido de comer porque é perigoso. Mesmo com o papel alumínio em cima? Hã? Mesmo com O mesmo papel alumínio em cima. Que é cebola, alho e ovo. Não, água é outra coisa. Água é outra coisa. Não, água é à noite. Não, isso é à noite. Água é descoberta. Os
Os americanos, eles falam que cebola, mesmo que você bota no Tupperware fechado, você deixou, ela dentro dela, ela tem reações. Já entraram bactérias que fazem reações. A primeira pergunta que eles fazem se uma pessoa se sente que ela está envenenada alguma coisa, pergunta quando é que ele comeu a cebola, quando é que a vítima comeu a cebola a última vez, qual a procedência da cebola, se ela estava descascada há muito tempo, sem nada. E ele pediu que ela judaica. Hoje em dia eles estão descobrindo isso. E a Alahá fala que é proibido porque é perigoso. Mas nem é. Mas a outra coisa que eles falam, que eles procuram, é lata. Se o cara comer alguma coisa enlatada. Porque, pessoal, você acha que no supermercado, no armazém, é que nem um supermercado? Você tem coragem de dormir no chão do armazém do supermercado? Por que não? O que vai passar lá? O que você imagina? E os ratos estão vendo lá e falam, não, isso aqui é para consumo. Tem que lavar lata. Toda lata que a gente abre em casa, a gente lava. Com sabão. Passa detergente, só assim a gente abre. Você pode tomar uma Coca-Cola se você bota canudo, mas sem botar, você está botou a boca no banheiro. Essa cebola não sabia. Um dia eu posso ensinar vocês isso aí. Na verdade, eu ia falar isso na aula de cachuto para vocês, é uma das próximas coisas que eu ia falar para vocês. Vocês me tiraram. Então, você tem. Vou dar uma exemplo para vocês de como você derramar com fogo. Eu só falei que tem que tomar cuidado quando você vai, né, no armário, na geladeira. Vou dar um exemplo. Uma caixa de pêssego em caldo é muito sem Shabbat? Não, porque não pode ser. E uma caixa de cogumelo? Cogumelo? Depende. Depende. Na roda tem cogumelo que é cru. Na roda. Mesmo cru? Não, pensando ser conservado, sim. Na roda, conserva na roda. Mas se não é. Na roda. Tem conservas, não conservas, tipo, tem latas que o que tem dentro não é comida para Shabbat. Precisa cozinhar. Então é muktzeh. Tem que ficar ligado nisso. Ok? Isso é muktzeh derramado no fogo. Eu demorei um pouco aqui, mas é importante para mim para explicar direito. Agora eu quero dar com esse muktzeh explicar o que é muktzeh. Pessoal, por que arroz cru é muktzeh? Que é uma coisa de utilização. E a fé nela. Você não é um cli, não é comida. Então, o que você, quando entra o Shabbat, o que você pensa desse arroz? Não tem o que fazer com ele no Shabbat. Isso em hebraico se chama maktzeh midato. Você tira da tua cabeça. Isso é muktzeh. Muktzeh é uma coisa que você fala, esse aqui eu não vou usar Shabbat, e por isso que é proibido mover. Por isso que você vai dar um presente para a pessoa, vai funcionar. Não, isso é diferente. Isso é outra coisa. Muktzeh, a palavra muktzeh não é uma palavra que veio do nada. Não é um substantivo que dele vem. Não. Muktzeh ele vem da palavra haktsa'ah. Haktsa'ah é algo que você maktzeh midatcha. O que é katzeh em hebraico? Minakatzeh, lakatzeh. De um canto a outro canto. É uma coisa que você bota de lado. Isso é muktzeh. Uma coisa que você botou de lado. Então tem uma coisa que você botou de lado, derramado por fogo. Porque o corpo dele não te interessa. Você não tem o que fazer com ele. Entendeu? Esse é o motivo desse muktzeh. Então eu estou utilizando o exemplo de muktzeh derramado por fogo. Para vocês não ficarem decorando. Muktzeh derramado por fogo é isso. Não, eu quero que vocês entendam o que é muktzeh. A palavra muktzeh. Muktzeh é deixar de lado. Deixei de lado, eu não vou usar no Shabbat. Nesse caso, por quê? Porque é derramado por fogo, por causa do corpo dele. Eu não tenho que fazer com ele Shabbat. Entenderam? Isso é muktzeh. Muito bem. Não, muito bem. Vamos falar de espanhol para que não perdamos a prática. Vocês imaginam? Eu aqui
sai sem me tocar, sai espanhol. É uma vergonha. Quantas você vezes por ano? Todas. Normalmente na escola também. Então, que assimilação. Acontece. As melhores famílias, né? Então, eu vou dar mais um exemplo fácil de Muktzeh. Não, vamos um exemplo mais difícil. Vamos saber quanto tempo a gente tem. A gente tem mais alguns minutinhos. Vamos falar outro tipo de Muktzeh. Muktzeh Mechamat Chesron Kis. Então, Muktzeh Mechamat, a gente já sabe o que é isso. O que é Kis em hebraico? Isso é bolso. Bolso ou carteira. Carteira não, Também. Na Gemara é Kis também é também. Na Gemara é verdade. Em hebraico moderno é Renata. Mas Chesron é Chissaron, que vai fazer um prejuízo, uma falta. Eu tenho um tipo de Muktzeh que eu tiro ele da cabeça, eu boto ele de lado por causa do prejuízo financeiro que vai me dar. Vamos dar um exemplo. A gente está falando aqui, pessoal, presta atenção. Muita gente pensa que quando a gente fala de Muktzeh Mechamat Kis, a gente está falando de coisas caras. E o principal de Muktzeh Mechamat Kis não é isso. Muktzeh Mechamat Kis é uma coisa que eu normalmente não quero movê-la, porque eu tomo muito cuidado para ela não estragar. O prejuízo ou a fragilidade do objeto me faz com que eu não use esse objeto para nada, só para a causa dele. Vou dar exemplos para vocês. A faca do Brit Milá. Você acha que o moelo descasca uma laranja com ela? Não, acho não. Por que não? Ela corta muito bem. Por que não? Eu não específico. Você não quer estragar ela, porque ela está preparada para o Brit Milá. Ela está afiada, preparada. Então você não quer utilizar ela para uma coisa que não é o Brit Milá. Talvez no lugar a gente não tem marloca disso. A Gemara dá exemplo de um serrote. Serrote, talvez hoje em dia também, mas na época da Gemara era algo muito caro. Tinha um serrote grande, que ele era muito caro. Ninguém usava ele para cortar carne. Lembra que a carne é por quê? Porque ele é muito, se ele se estragasse, você vai falar, meu Deus, agora como é que eu arrumo outro? Não é só prejuízo financeiro. Você toma cuidado porque é um objeto, você tem medo que ele estrague, que ele é frágil, você só usa para aquele negócio. É permitido serrar a árvore em Shabbat? Não é permitido. Então, Muktzeh Mechamat Kis. Vou dar um outro exemplo para vocês. Esses celulares novos, não antigo, não que eu me dou melhor com ele, que não é esse, o mais simples. Tem botão. Ó, o do botão. Esse celular, por um lado ele é mais caro, mas por outro lado ele é mais sensível, não é verdade? Ele é não sei o quê. Então, segundo muitas posturas, isso depende da própria pessoa. Você não faz outro uso com ele, a não ser os usos que tem dentro dele. Você tem medo de usar ele para, sei lá, para botar um copo quente aqui em cima para não sei o quê. Você não bota. Você toma muito cuidado com ele. Não só, de novo, não é só prejuízo financeiro. Você tem medo dele estragar. Você me chamar de questão que isso. Só para falar para vocês, o outro celular não. O celular simplesinho não. Qualquer coisa que eu guardo ela
com cuidado, porque eu não quero que distraia, porque por algum motivo é muito importante ele se manter bem, é muito chamado Hissron. Tem muita gente que fala que a carteira de identidade é muito chamada Hissron. É verdade. Mas toma cuidado, não é coisa do teu passaporte. Mas você toma cuidado com ele. O valor monetário dele não é grande, mas o cuidado que você tem que ter nele, pelo que ele significa. Você não faz, você não usa ele como apoio para não sei o quê. Então não é. Então é muito chamado Hissron. Pegaram a ideia? Algum tipo de objeto de trabalho de algum profissional que é muito específico para ele. Pode ser o teu computador. Você toma muito cuidado com ele? Como você vai falar disso? Essa câmera que está filmando, você não faz nada com ela, você filma ela, as pessoas tomam cuidado com ela para não estragar, para ficar certinha, para não ser chamada atenção no que isso. Pegaram? Esse é o segundo tipo de muktzah que a gente está estudando. Vou falar um mais fácil para terminar a aula hoje, que é mais fácil. Tem um tipo de muktzah que ele não aparece muito, mas de vez em quando ele aparece. Muktzah mechamat mitzvah. Não. Mará pode ser usado no Shabbat. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês compraram uma barata mini. A gente tem dois exemplos clássicos. Comprou a barata mini. Então, a barata mini custou dinheiro, não custou? No Shabbat a gente faz para a barata mini? Não. Você tem alguma utilidade para usar a barata mini no Shabbat? Não. Durante a semana, qual a utilidade que você tem com eles? Pois é a mitzvah. Só isso. Então no Shabbat, por que você não pode tocar nele? Não pode movê-lo? Porque é um chamado mitzvah. Ele é para a mitzvah. Ele está guardado para a mitzvah. Tefilin? Tefilin. Perfeito. Tefilin é um belo exemplo. O problema é que Tefilin tem uma roca gigantesca. A halakha é que não é muito chamado Hissron, mas a ideia foi boa. Não vou responder agora, porque na roca. Então, se você quer que eu fale rapidamente, tem duas mahloket. Uma mahloket é se Shabbat você poderia botar tefilin, mas a gente não bota, ou se Shabbat Bichlal não é hora de botar tefilin. Mesmo que quem fala que Shabbat não é hora de botar tefilin, tefilin é de alguma forma considerado um tipo de roupa. Então tem a maioria das pessoas que falam que tefilin é clichê do Nachtolei, hoje a gente vai estudar isso mais tarde. Ok? Então, um exemplo de muktzah chamado mitzvah são usar o bata menino no Shabbat. Não pode mover-nos. Você não vai pegar o etrógenos aqui. Não pode. O segundo é... Aqui tem um pouquinho de mahloket nisso, mas muitas pessoas que falam que é problemático. Pensa que você... Vamos falar que você tem Seder de Pesach, sábado à noite. Shabbat, esse ano, acho que o Seder de Pesach cai Shabbat. Shabbat é. Vamos falar que não é. Vamos falar que o Seder de Pesach sai sábado à noite. Para o Seder de Pesach, a gente tem Matzah Shmurah. Matzah Shmurah é barato ou caro? Então, tem muita gente que fala que ela é muktzah mechamat mitzvah. Não só porque ela é cara, ela está guardada. Se você estivesse morrendo de fome, você comia ela agora? Por dois motivos você não comia ela. Um, porque você está guardando ela para fazer a mitzvah. Não, vamos deixar só esse motivo. Tinha outro motivo, mas ele... Posso falar, você deu de preço terça-feira à noite e você comprou a matzah antes. No Shabbat, mesmo se você estiver com fome, você não vai comer ela. Só não vale a pena. Ela está guardando para a mitzvah. Então, como você vai chamar de mitzvah?
Entenderam? Não tem muitos mais exemplos de música na Shabat Mitzvah. Esses aqui são dois dos clássicos. A gente vai parar por aqui hoje. Na aula que vem de Shabbat a gente vai seguir falando de música e a gente vai entrar em coisas mais complicadas um pouquinho. Isso aí